Olá, amiguinha da internet, tudo bem com você? Hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre equação de segundo grau. Pois é, né? Vamos fazer uns Bhaskara aí, calcular uns delta. Vamos também, além de resolver equação de segundo grau, falar de inequação de segundo grau. Vamos analisar o sinal do delta, quando ele é positivo, negativo, quando ele é zero. O que isso tem a ver com as raízes, com as respostas, com a solução do Bhaskara. Vamos fazer uns gráficos, desenhar umas parábolas, falar de soma e produto, falar do vértice. Vamos nos divertir aí com problemas de segundo grau. Então a primeira coisa que eu preciso que você saiba é resolver uma equação de segundo grau. Se você souber resolver uma equação de segundo grau, souber fazer o Bhaskara, você consegue resolver todo o resto da aula muito fácil. Para começar, a fórmula do Bhaskara não é do Bhaskara, tá? A gente chama de fórmula de Bhaskara, mas na verdade o jeito certo seria chamar de método resolutivo de uma equação de segundo grau, que a gente vai chamar de Bhaskara para facilitar. Então vou colocar aqui uma equação de segundo grau, ó, x² menos 6x mais 8 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, o x está elevado ao quadrado, o x ao quadrado é uma equação de segundo grau, ela está igual a zero, isso é importante para a gente meter o Bhaskara. E como que a gente resolve isso aqui? Primeiro vamos começar achando os coeficientes da equação de segundo grau, o azinho, bzinho e czinho. Quem é o azinho? É o cara do lado do x². Quando não tem ninguém é porque tem o número 1, então o azinho é 1x². Agora quem que é o bzinho? É o cara do lado do x? Cuidado que o bzinho do lado do x ele não é 6, tá? Ele é menos 6, não sejamos negativofóbicos. Então coloca o menos também. E o czinho é o número solto, é o número 8. Aqui tem o 8, czinho é o número solto, ele vai ser o número 8. Então achou o azinho, bzinho e czinho. Agora eu vou fazer o delta. Lembra do delta, aquele triângulo? O que é o delta? Delta é uma letra do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta. Aí tem o delta maiúsculo, que é esse triângulo aqui. Você lembra a fórmula do delta, lá do Bhaskara? Como é que é? É b² menos 4ac. Eu preciso que você decore a fórmula do delta. Vamos calcular aqui, ó. Quem vai ser o delta dessa equação? Vai ser b² menos 4ac. O b é menos 6. Menos 6, só cuidado que tá ao quadrado. Aí menos 4 vezes a vezes c. O a é 1 e o c é 8. Posso fazer isso aqui de cabeça? Menos 6 ao quadrado, quanto que é? 36, lembra que menos ao quadrado é mais, porque menos com menos é mais. Então menos 6 ao quadrado é 36, 4 vezes 1 vezes 8 é 32, 36 menos 32 vai dar o nosso delta. Quanto que vai dar o delta? 36 menos 32 vai dar 4, que é um belo delta, um ótimo delta. Por quê? Porque você decorou quanto que é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Se o delta tivesse dado 9, raiz de 9 é 3. Se o delta tivesse dado 100, raiz de 100 é 10. Então, quando o delta é um número que você decorou a raiz quadrada, quando ele é um quadrado perfeito, isso é muito legal. Aí isso aqui foi a fórmula do delta. E como que a gente faz agora para achar o x? Você lembra a fórmula do Bhaskara? Como é que é mesmo? É x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a, menos b mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vamos colocar os caras aqui. Quem que é o b? O b de bola é menos 6. Aí aqui tem menos. Menos com menos vai dar mais. Repara que o b de bola ele tem menos. Na fórmula tem um menos. Menos com menos vai dar mais. Aí como é que é mesmo? Mais ou menos raiz de delta. O delta deu 4. Raiz de 4 é 2. Tudo isso dividido por 2a. O a que é 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Eu vou tirar aqui duas respostas desse Bhaskara. Uma vai com mais e uma vai com menos. Vamos começar com mais. 6 mais 2, 8. 8 pela metade, 4. Essa é a primeira resposta aqui do Bhaskara. Agora vamos com menos. 6 menos 2, 4. 4 pela metade, 2. São as duas respostas aí do nosso Bhaskara. Eu vou chamar essas respostas, uma de x1 e uma de x2. Pode ser, como o Bhaskara aqui ele deu um delta positivo, vamos ter duas respostas, 2 e 4. São as duas raízes, as duas respostas, são as duas soluções da nossa equação de segundo grau. Repara que o delta ele deu positivo. Cadê o delta aqui? O delta é 4. 4 é um número maior que zero. Delta é positivo. Quando o delta é positivo, o seu Bhaskara vai ter duas respostas. Nesse caso aqui, o delta deu positivo, a gente realmente tem duas respostas. Uma é 2 e a outra é 4. Só que existem outros casos. Além do delta ser positivo, o delta pode ser negativo e o delta também pode ser nulo, ele também pode ser zero. Então vamos quebrar esses três casos aqui, ó. Tem o caso onde o delta ele é positivo maior que zero, tem o caso onde o delta é igual a zero, ele é nulo, e tem o caso onde o delta é negativo menor que zero. A gente precisa estudar esses três casos. Quando o delta é positivo, vão ter duas raízes diferentes, duas soluções para o seu problema. Tanto que aqui foi o que aconteceu, né? O delta deu 4, 4 é positivo, é maior que zero, o meu delta deu positivo, a minha equação de segundo grau ela tem duas raízes, se você quiser até copiar aí, duas raízes distintas, duas raízes diferentes. Agora, se o delta for igual a zero, a gente vai ter uma e apenas uma raiz. E por que isso? Porque se o delta for zero, quanto que é a raiz quadrada de zero? Raiz quadrada de zero é zero. Você concorda comigo que somar zero e subtrair zero é a mesma coisa? Se você tem um número e você vai somar zero,
Ele continua o mesmo número. Se você tem um número e você vai subtrair zero, ele continua o mesmo número. Quanto que é 7 mais 0? É 7. Quanto é 7 menos 0? Continua sendo 7. Então, quando o delta é 0, como raiz quadrada de 0 é 0, somar 0 ou subtrair 0 não muda nada. Então, o que vai acontecer aqui é que não vai fazer diferença, a sua equação de segundo grau só vai ter uma raiz, só vai ter uma resposta. Tem um pessoal mais nerd que até fala que não, porque a equação de segundo grau sempre tem duas respostas. Aí você fala, pô, mas quando o delta é igual a 0, o que que faz então? Porque quando o delta é igual a 0, só vai dar uma resposta. Eles falam, não, na verdade tem duas. Não tem uma só, tem duas. Só que as duas são iguais. Então, em vez de ter uma, na verdade tem duas. Ah, mas é a mesma resposta. Convenhamos que é a mesma coisa, né? Uma raiz ou duas raízes, sendo que são a mesma. E quando o delta for negativo, a gente não tem nenhuma resposta, a gente não tem nenhuma raiz. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quando o delta der negativo, não vai dar certo calcular a raiz quadrada de um número negativo, e aí você vai jogar, terminar o seu barco, falar, não dá mais, joga a prova pra cima, rasga ela, vai embora, não vai ter nenhuma resposta pro seu delta, perdão, não vai ter nenhuma resposta pro seu Bhaskara, não tem nenhuma raiz, não tem nenhuma solução. Claro que isso aqui falando no universo dos números reais, existe aquele outro universo lá dos números complexos, que aí vai ter raiz quadrada de número negativo, mas não vem ao caso aqui agora. Vamos desenhar o gráfico dessa fofinha aqui, dessa expressão aqui, vamos fazer o gráfico dessa expressão aqui de segundo grau? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um gráfico, vamos fazer o seguinte, deixa esse espaço aqui em branco que eu vou usar, em branco não porque a luz é preta, matéria escura, clique no sininho e ative as notificações. Vamos fazer um gráfico, onde que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui, ó, fazer aqui, ó, eu vou colocar aqui o eixo Y, que é o eixo vertical de pé, e eu vou colocar aqui o eixo X, que é o eixo horizontal. Então, eixo X deitado na horizontal, eixo Y aqui na vertical. Tem um pessoal mais nerd que chama o eixo X deitado de eixo das abscissas e um pessoal que chama aqui o eixo vertical de pé de eixo das ordenadas. Vamos combinar que o gráfico de uma coisa de segundo grau é uma parábola. Uma parábola. Parábola você sabe o que é, né? Parábola é aquele desenho meio curvo. Não é para fazer uma reta, não é para fazer um círculo, não é para fazer, mano, uma exponencial. É para você fazer para mim uma parábola. E como que você vai desenhar essa parábola? Eu vou desenhar aqui a parábola desse exercício. Nesse exercício vai ser uma parábola, vou fazer uma parábola bem fofinha aqui, ó. Ó que fofinha. Vamos fazer fofinha? Ó que bonitinho, ó. Pode ser assim, ó. Pode ser assim a parábola. Aqui tá meio... porque parece que a parábola tá com um biquinho aqui, ó. Vamos fazer uma sacanagem aqui para deixar a parábola mais socialmente aceita. Aqui tá a parábola. E como é que eu sei que é uma parábola feliz, uma parábola que tá sorrindo para você? Porque o azinho da nossa função de segundo grau, você repara que o azinho ele é 1. 1 é positivo. Quando o azinho for positivo, a parábola vai estar feliz, abrindo um sorrisão assim para você, um sorriso, a parábola tá feliz. Agora, se o azinho fosse negativo, tadinho de você, a parábola ia estar triste. Se for x², o azinho é 1. Positivo, parábola feliz, a sua vida tá positiva, eba, que legal, você tá sorrindo. Agora, se fosse menos x², o azinho seria menos 1, que é negativo. É a parábola, a vida dela tá negativa, mimi, aí está borocochô, e aí seria uma parábola triste, nesse caso é uma parábola feliz. Claro que o certo não é falar parábola feliz, parábola não é uma personificação, aí não tem uma boca. Mas isso aqui você pode falar que a parábola tá feliz, falar que a parábola ela tem concavidade para cima, enquanto se ela estiver triste, você pode falar que a parábola tem concavidade para baixo. Então parábola com concavidade para cima e parábola com concavidade para baixo, se ela estiver aí triste. Quem são esses dois miguxos aqui, ó? Esses dois miguxos aqui são as duas respostas do Bhaskara. Quanto que deu? Deu 2 e 4. São as duas respostas aí do nosso Bhaskara. Quem é este cara aqui? Vamos combinar? Esse cara é o Czinho, é o C de casa. É o número solto. Cadê aqui? É o 8. Czinho é 8. Tanto que tem um jeito de você descobrir que esse cara aqui é o 8, que é o seguinte. Lembra que aqui, ó, tem o x positivo, para aqui tem o x negativo, e bem aqui no meio tem o x igual a 0. Quando o x é igual a 0, esse cara morre, e só vai sobrar o número 8. Então, quando o x é 0, a parábola está pegando ali no número 8. Aí aqui de novo 2 e 4, onde cruza o eixo x, são as duas respostas do Bhaskara, as duas raízes. E tá vendo esse pontinho aqui que eu tô marcando em verde? Tá vendo esse biquinho aqui? Esse cara aqui eu vou chamar de V. Quem que é esse cara? É o vértice da parábola. É o vértice da parábola. Eu preciso que você saiba achar o x do vértice e o y do vértice. Eu preciso que você saiba me achar o x deitado e o y de pé aqui desse vértice. Aí você tem duas opções. Uma opção que é você decorar fórmulas e uma outra opção, que é a opção melhor, que é você fazer o que eu vou fazer aqui agora. Então o que eu vou fazer para achar o x do vértice? Se aqui é 2 e aqui é 4, quem que tá no meio de 2 e 4? Quem é o cara que está no meio de 2 e 4? Você concorda que é 3? Quem que tá no meio de 2 e 4? Tá aqui o 2, tá aqui o 4, quem
está no meio? É o número 3. Então o x do vértice, ele é aqui o número 3. Esse x do vértice é o número 3. E como é que você acha o y do vértice, que seria esse cara aqui? Você pega o x do vértice que deu 3 e joga na fórmula da parábola. Vamos fazer de cabeça? Troca o x por 3. Troca o x aqui por 3. 3 ao quadrado é 9. 6 vezes 3 é 18. 9 menos 18 é menos 9. Menos 9 mais 8, menos 9 mais 8 vai dar o quê? Vai dar menos 1. Então o y do vértice é menos 1. Então como é que você faz de novo? Para achar o x do vértice, você pensa, quem que está no meio aqui das respostas do básico? Aqui é 2, aqui é 4. Quem que está no meio de 2 e 4? É 3. Se você até tiver dificuldade de fazer isso aqui de cabeça, faz o seguinte, quanto é 2 mais 4? 2 mais 4 é 6. 2 mais 4, 6. Pela metade, 3. Está aí o x do vértice. Aí você tendo o x do vértice, como é que você acha o y do vértice? Pega o x do vértice, que é 3, joga na formulinha da parábola do segundo grau, você vai achar o menos 1, que é o y do vértice. Agora, se você não quiser fazer essas coisas, existem fórmulas prontas que você pode aí se divertir, que você calcula direto quem que é o x do vértice, ó, x do vértice, e o y do vértice. Existem fórmulas prontas, se você quiser decorar, para você fazer essa brincadeira aqui. Quem é o x do vértice? Vai ser menos b dividido por 2a. E quem vai ser o y do vértice? Vai ser menos delta dividido por 4a. Eu prefiro não ficar decorando essas fórmulas, fazer do jeito que eu falei, porque aí você não precisa ficar ocupando espaço do seu cérebro decorando fórmulas. Mas vamos ver aqui se realmente está certo. O x do vértice, quanto que deu do meu jeito? Deu 3. Vamos fazer essa fórmula aqui e ver se também dá certo? O b de bola é menos 6. Menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Então aqui vai dar 6. 6 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 6 dividido por 2 dá 3. O x do vértice realmente é 3. Vamos agora tentar achar o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Cadê o delta? O delta tá aqui, o delta é 4. Então menos delta vai ficar menos 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1, que realmente é o y do vértice, que é o cara que eu tinha achado. Então você sinta-se à vontade para você ou decorar as fórmulas do x do vértice e do y do vértice, ou para fazer o jeito que eu falei, que eu acho que é melhor, porque aí você não precisa ficar decorando fórmulas. Agora volta para cá, lembra da discussão do delta ser positivo, negativo ou zero? Se vão ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz? Lembrando que aqui nesse gráfico que eu fiz, como é que eu sabia que aqui era como que é? Aqui era 2 e aqui era 4? Como é que eu sabia isso? Porque a parábola corta o eixo x nas raízes, nas soluções, nas respostas da equação de segundo grau que você fez ali por Bhaskara. Agora vamos supor que você está num caso que o delta é positivo. Se o delta é positivo, ó, vou fazer duas vezes aqui, ó, o eixo x, pensa comigo, se o azinho, lembrando, cadê? O azinho é esse cara aqui do lado do x quadrado. Se o azinho for positivo, a parábola está feliz. Se ele for negativo, a parábola está triste. Pensando num caso em que o delta é positivo, você conseguiria desenhar essa parábola para mim? Se o delta é positivo, tem duas raízes, o Bhaskara, então tem que cruzar o eixo x duas vezes. Num caso que a parábola está feliz, vai ficar assim, e num caso em que a parábola está triste, vai ficar assim. Quem seriam esses dois amiguinhos? As duas respostas do Bhaskara. Quem seriam esses dois amiguinhos? As duas respostas do Bhaskara. Aí agora você conseguiria fazer para mim a mesma coisa? Fazer a mesma coisa no caso em que delta é igual a zero? Se o delta é igual a zero, como é que é mesmo? Se o delta é igual a zero, só tem uma resposta, o Bhaskara. Só tem uma resposta. Então não pode cruzar em dois pontos. Tem que cruzar em um e apenas um ponto. Então se a parábola estiver feliz, vai ficar assim, ó. E se a parábola estiver triste, vai ficar assim, encostando, cruzando em só um ponto. Tem até um pessoal que em vez de falar que cruzar, em vez de cruzar, ela tangenciou. Quem que é esse cara aqui? É a resposta do Bhaskara. Quem é esse cara aqui? A resposta do Bhaskara. A única resposta do Bhaskara, que é o caso em que delta é igual a zero. E vamos pensar nesse último caso aqui. Nesse último caso é quando o delta for negativo. Quando o delta for negativo, como é que é mesmo? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então quando o delta é negativo, você para, joga a prova para cima, não tem que continuar o Bhaskara, porque não tem resposta para esse Bhaskara, não tem nenhuma raiz, tem zero raízes. Então como que ficaria o desenho da parábola? Como ficaria o desenho da parábola? Se o azinho for positivo, é uma parábola feliz assim, ó, sem encostar no eixo x, e se o azinho for negativo, é uma parábola assim, ó, triste aqui para baixo, sem encostar no eixo x. Por que ela não encosta no eixo x? Porque não tem raízes, não tem respostas, não tem soluções aí para o nosso Bhaskara, porque a gente está fazendo o caso em que delta ele é negativo. Vamos voltar para este caso aqui, o delta positivo, duas raízes, esse caso de parábola feliz. Vamos pegar esse caso que eu desenhei aqui, eu vou fazer o mesmo desenho de novo, só que com uma pequena diferença que é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui o eixo x deitado, eu vou colocar aqui a nossa parábola, colocar a parábola aqui, ó. Quem são aqui os dois cortes mesmo, você lembra? Quem são esses dois cortes aqui? Quem são esses dois caras? São as duas respostas do Bhaskara. Pra cá é 2 e pra cá é 4. Você repara que entre o 2 e o 4 a barriguinha da parábola tá pra baixo? Se a barriguinha da parábola tá pra baixo, aqui nessa região entre o 2 e o 4 tá pra baixo, ela tá aqui no mundo dos
negativos, para baixo são os negativos. Para a direita do 4 e para a esquerda do 2, as perninhas aqui da parábola estão para cima. Para cima é o mundo dos positivos. Então essa perninha aqui depois do 4 está para cima, eu vou colocar aqui um sinal de mais. Ela está aqui no mundo dos positivos. Antes do 2, a perninha dela está aqui para cima do mais. Tá aqui para os positivos, colocar um mais aqui. Por que isso? Porque depois que você aprende Bhaskara e sabe resolver uma equação de segundo grau, sabe desenhar a parábola, sabe analisar esses casos, você pode chegar para mim, pegar aquela equação que eu comecei a aula e fazer o seguinte, ó. Como que você resolveria a mesma equação, só que agora não uma equação igual a zero, mas sei lá, menor que zero. Agora não é nem mais uma equação, é uma inequação. Fala uma coisa pra mim, menor que zero é positivo ou negativo? Um número que é menor que zero, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é negativo? Onde que a parábola tá negativa? Pra esquerda, pra direita ou ali no meio? É nessa barriguinha aqui no meio? Então, de novo, você quer resolver a parábola menor que zero é negativo, o negativo é essa barriguinha pra baixo, então você quer dar como resposta entre 2 e 4. A sua resposta para esse problema é entre 2 e 4, que é justamente a barriguinha da parábola que tá pra baixo, aqui no universo dos negativos. Então quem seria o conjunto verdade? Seriam todos os amiguinhos entre 2 e 4. Que aí tem um pessoal mais nerd que falou, ó, vamos colocar aqui colchetes virado, não é chaves nem parênteses, tá? Colchetes virado para fora é um intervalo, é todo mundo que vai do 2 até o 4. Você saberia resolver o mesmo problema se em vez de menor que zero fosse menor ou igual a zero? Menor ou igual a zero, aí você ia querer o 2 e o 4 participando da sua resposta também. Aí eu vou pedir para você pegar esses colchetes aqui e virar eles de fora para dentro. Você saberia resolver essa mesma inequação aqui? Se em vez de ser menor que zero, se fosse maior que zero? Se não fosse menor que zero, fosse maior que zero. Maior que zero é positivo ou negativo? Maior que zero é positivo. Onde que a parábola está positiva? Para a esquerda do 2 e para a direita do 4? Então você daria como resposta para a esquerda do 2, para a direita do 4, os menores que 2 e os maiores que 4 aí, x menor do que 2 ou x maior do que 4. Então você sabe resolver inequações, lembra disso aqui? Se você souber resolver o Bhaskara para fazer uma equação, você também sabe resolver inequações. E uma última coisa, qual que é essa última coisa? É o seguinte, vamos pegar as duas respostas do Bhaskara, cadê? Nesse exemplo que eu dei, deram 4 e 2. 4 e 2, vamos somar elas. Quanto que é 4 mais 2? 6. Agora vamos multiplicar elas, vamos fazer o produto delas. Quanto que é 4 vezes 2? É 8. Então se eu te dou uma equação de segundo grau e você faz um Bhaskara pra mim e você acha as duas respostas, eu posso chegar pra você e falar assim, agora que você tem esses dois números, soma eles pra mim, faz a soma deles pra mim, faz o produto deles pra mim, multiplica e fala, porra, mas se eu tiver os dois números, somar eu sei, multiplicar eu sei. Então se você me der a equação, eu faço o Bhaskara, vou chegar nas duas respostas, pedir pra somar é fácil, faz de cabeça. Multiplicar também é fácil, multiplica o produto de cabeça. Agora, se você não quiser fazer o Bhaskara e você quiser ir direto, existem duas fórmulas aqui, que são as fórmulas que a gente chama de fórmulas de soma e produto. Existe uma fórmula pronta para soma das duas raízes do Bhaskara e existe uma fórmula pronta para o produto, para a multiplicação das duas respostas do Bhaskara. Eu acho que vale a pena você decorar isso aqui. Quem é a soma das raízes? A soma das raízes é menos b sobre a. E quem que é o produto das duas raízes? É c sobre A. Vamos só ver se isso é verdade? Pro Bhaskara que eu fiz, quem eram as respostas? Eram 4 e 2? Quem é a soma? 4 mais 2, que dá o quê? Que dá 6. Vamos aplicar a fórmula e ver se bate? Pela soma tem que dar quanto? Menos B sobre A. O B é menos 6, o A é 1. Menos B sobre A, menos com menos vai dar mais, vai dar 6. E 6 dividido por 1 realmente é 6, como era para ter dado. 4 mais 2 é 6. Agora vamos fazer o produto, vamos fazer a multiplicação. Quanto que é 4 vezes 2? É 8. 4 vezes 2 é 8. Vamos ver se realmente 8 vai ser C sobre A. O C é 8, o A é 1. Quanto é 8 dividido por 1? 8 dividido por 1 é 8, como realmente era para dar. Então, se você quiser, eu acho que você deveria querer, decorar a fórmula de soma e produto, porque você consegue aí até, inclusive, tem um pessoal meio estranho que você fala, vamos fazer Bhaskara. Eles falam, não vamos fazer Bhaskara não, vamos fazer soma e produto. É um outro jeito, inclusive, de você resolver equações de segundo grau. Eu espero que você tenha gostado, vou até sair da lousa para você tirar seu print screen aí. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.